Mais uma vez, quero desejar uma boa noite aos nossos irmãos que aqui estão, os que vêm rotineiramente, que sejam abraçados, os que estão vindo pela primeira vez, o nosso abraço fraterno. E como de praxe dessa casa, toda quarta-feira, a gente é intuído. Por que a gente? Nós não estamos sozinhos, então nós somos intuídos pelos nossos amigos espirituais a trazer na noite de hoje, como todas as noites de segunda, quartas e sábados, um pouquinho das lições do nosso Mestre Jesus. E hoje vamos falar do Cristo Consolador, um item bem específico, o jugo leve. E ele começa assim esse item: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Só essa frase que nos traz um acalento aos nossos corações em dias tão difíceis, aonde a gente sai das nossas casas sempre da esperança de retornarmos a elas, mas muitos irmãos não conseguem, em função de todas as diversidades que hoje nos encontramos sobre essa condição do mundo de provas e expiações. Até porque, meus irmãos, o nosso passado nefasto, ou seja, não é a de agora, mas na existência de múltiplas, existências espirituais, sabemos que antepassados nós também não fomos tão bons assim quanto estamos nesta reencarnação. Então nós somos herdeiros de nós mesmos nessa construção do nosso eu espiritual. E obviamente, junto a isso, nós trazemos heranças muito sérias, muito perniciosas dentro dessa condição do mal. E o Cristo vem dizendo, então, no item 1, venham a mim, a todos que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão o repouso às suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando Jesus nos convida a searar com Ele, a estar na presença dEle, a coadunar com as suas lições, Ele nos diz que seu jugo é suave e o nosso fardo seria leve. E aí uma questão que traz nas nossas mentes: por que Jesus se referenciou ao jugo e ao fardo? Porque lá no Império Romano, quando Jesus estava conosco encarnado, quando Roma invadia determinadas cidades ao redor, ela obviamente dominava aquela civilização, aquele povoado. Ao dominar esse povo, eles traziam sobre o seu jugo. Que jugo era esse? Jugo de dominação, um jugo de escravidão, um jugo de sofrimento. Então a palavra jugo dentro do imperialismo romano quer dizer dominação. O fardo vem de peso, O fardo ele vem de algo pesado. Então Jesus traz nessa significação das palavras, duas palavras densas, dizendo a nós aqui, já sabendo da nossa condição de espíritos devedores, de espíritos trazendo junto a sua trajetória evolutiva para uma construção do eu melhor, dizendo assim: me sigam, venham até mim para que seu jugo seja suave e o seu fardo seja leve. E aí também trazendo nesse contexto do jugo dentro da nossa dicionário português, significa que jugo, no nosso significado português, é uma canga, é uma espécie de uma canga onde os nossos antepassados colocavam nos bois para guiá-los a fazer trabalhos muito pesados. Então percebam que também o jugo vem como uma espécie de guia, de encaminhamento, de trajetória. Então Jesus se utiliza dessas palavras para que a gente tenha um entendimento muito claro, que mediante as lições dele, mediante o comportamento dele, nós nos trazemos uma leveza maior nas nossas condutas diárias. E aí, nessa condição de leveza, Jesus nos traz não é uma imposição, mas traz uma observação, para que a gente tenha o nosso jugo leve junto a ele e também trazemos o nosso fardo mais
mais leve também, ele nos condiciona a praticar a lei da caridade e do amor. E aí eu pergunto a vocês, para que junto comigo fizemos uma seguinte reflexão. Se nós nos olharmos na história da humanidade, nós entendemos que no século XX, início do século XX, existem guerras mundiais, conflitos mundiais que trazem exatamente esse peso maior para que nós possamos então trazer nessa condição de trabalho do eu. E essa condição do trabalho do eu é exatamente essa transformação que faz esse convite todos os dias. Amar, meus irmãos, seria um fato simples e praticar a caridade deveria ser diário em nossas vidas. Mas por que ainda não conseguimos? Porque será que nós temos um entendimento, uma clareza maior do que é o amor? Será que nós entendemos o que é realmente a verdadeira caridade? Porque nós, seres imperfeitos no sentido espiritual, por que imperfeitos se não somos obras divinas? Se tudo que vem de Deus é perfeito. Deus nos cria como espíritos, e Deus nos cria, nos forma como seres espirituais, ainda em processo de evolução, simples e ignorantes. Então vamos fazer a seguinte analogia, vamos trazer como uma forma espiritual a nossa conduta como quando bebês. Quando um bebê nasce, ele nasce simples, no sentido que ele tem uma vida inteira para aprender. E ignorante, no sentido de ignorar, não ter o saber, o conhecimento específico ainda, de poder se autodefender, de poder ter uma clareza. Assim somos nós como espíritos quando fomos criados por Deus. E aí, nas múltiplas existências, que é a conduta espírita, que é o espiritismo trazendo para nós essa clareza de que nós não fomos criados, né, nesta existência. Eu nasci em 1974. Eu não fui criado como espírito em 1974. Eu trago uma bagagem espiritual de outras vidas, que obviamente são consequências do que eu estou passando hoje, dessas outras condições que eu não soube ainda exercer. Não em tudo a gente faz o mal, mas é do mal que a gente aprende, não é na conduta de não fazer o bem, é que a gente aprende a fazer essa condição de seres maiores nessa espécie de evolução ao caminhar. Então, se a gente entender que Deus nos faz simples e ignorantes e temos toda uma vida espiritual, na conduta de imortalidade, nós temos múltiplas experiências. Dizem os bons espíritos que estamos nesta existência nas nossas melhores reencarnações, numa das nossas melhores encarnações, porque a facilidade da tecnologia nos traz essa condição de construir, de buscar esse amor que ainda não conhecemos, de nos exercitar essa caridade que ainda não temos a compreensão excessiva. Mas Jesus nos diz, nos convida, venha a mim, me olhe, me veja. Mas de que forma que a gente pode ver Jesus hoje? De que forma que a gente pode entender as lições hoje, no século XXI, no ano de 2025? Olhando para o próximo, olhando para nós mergulhados num planeta de provas e expiações. Quem de nós não passou por aflições ou não passa por aflições, dificuldades, angústias? Quem de nós aqui não estamos talvez nesta condição e viemos buscar um pouco de acalento aos nossos corações mediante essas exemplificações do Cristo? O mundo de provas e expiações é um mundo que traz essas condições. Mas o sofrimento é inerente à nossa condição de espíritos imperfeitos, porque nós somos imperfectíveis ainda, estamos em busca dessa perfeição. Nós chegaremos a essa perfeição que ela é relativa, porque a perfeição absoluta só Deus, só Ele. Enquanto ainda não conseguimos caminhar, se encaminhando para isso, mas não conseguimos atingir essa perfeição que é relativa, nós viemos para aprender. E de que forma a gente consegue aprender enquanto não compreendemos o amor e a caridade? Pelo sofrimento. Ainda é pelo sofrimento.
Então o sofrimento, ele é um sofrimento que nos traz a pedagogia do ensino. E aí nós encontramos várias situações no nosso dia a dia, inclusive dentro das nossas famílias. Pessoas com diagnósticos de enfermidades quase que incuráveis, difíceis de se relacionar com o filho ou com filha, ou com o próprio pai ou com a própria mãe, difícil de se relacionarmos dentro dos nossos ambientes profissionais. Mas entendam, meus irmãos, que Jesus nos diz, venha a mim, que o seu jugo será leve. E de que forma a gente entende isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Joana de Ângeles, no livro Jesus e Evangelho, dentro da psicologia profunda, nos traz uma observação muito interessante sobre Jesus humanizado. Ela chama Jesus nesse livro como Jesus homem. E diz assim: Jesus é o grande médico das almas. Grande médico das almas. Esse termo almas é utilizado quando nós, espíritos, precisamos reencarnar e por isso temos essa forma corporal, essa forma humana. Quando nós desencarnamos, voltamos a ser espíritos. Então, Joana traz nesse livro de Jesus e Evangelho, dentro da sua psicologia profunda, dizendo que Jesus é o nosso médico. Jesus traz, dentro da sua conduta moral, ferramentas iluminativas que nos trazem esse acalento para que a gente possa amenizar os nossos sofrimentos, as nossas condições e imperfeições. E nesse movimento de buscar sempre o melhor, de tratarmos sempre o melhor, é sempre pelo caminho do amor, sempre do caminho da caridade. Se eu não consigo fazer isso para o próximo, que eu pelo menos tente fazer para comigo. Porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós nos esquecemos de nos cuidarmos. Nós nos esquecemos. Meus irmãos, não precisamos nem ser espíritos, não precisamos nem ser espíritas para trazer a condição de que o primeiro mandamento de Jesus é amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Se eu não conseguir entender isso, é simplesmente o exercício de dizer, eu não vou fazer ao outro aquilo que o que eu não quero que façam para mim. Então, se eu trazer muito claro na minha conduta do dia a dia, o que eu não quero para o outro, aquilo que eu não quero para mim, eu consigo modificar muitas ações dentro daquilo que provavelmente me angustia, que me traz a dor e que me traz o sofrimento. É obviamente que, quando nos deparamos com situações que nos trazem e que nos chamam a atenção de dor, de muita dor, como um diagnóstico de uma doença irreversível que não tem a cura, qual é a nossa primeira ação como seres e espíritos imperfeitos? O desespero, o medo. Eu esqueço das lições de Jesus. Eu esqueço que Ele é um farol que me guia e que me diz assim, meu filho, você está comigo. É óbvio que primeiro a gente pensa para depois tomar uma atitude, o que não é comum quando a gente tem um tipo de situação inusitada, uma situação que nos traz a dor. Primeiro nós pensamos e obviamente já reagimos, não raciocinamos sobre isso. O desespero nos toma conta. E aí nós encontramos um meio-fio, sentamos e choramos, lembrando de que o universo se movimenta o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo, o universo se expande, ele cria o tempo todo. Por que que eu, inerente ao sofrimento, vou deixar tomar conta a partir do momento de que eu me torne inerte sobre esse sofrimento, sobre essa condição de sofrimento? Uma vez que Cristo nos disse, o sofrimento faz parte da sua condição de espírito imperfeito, porém nunca vocês estarão desamparados, porque aqui estarei com vocês. Então, nós é óbvio que dentro dos nossos ciclos sociais, encontramos pessoas, às vezes, né, nós não somos assim, mas encontramos pessoas que coadunam com a dor, que sempre estão ali se queixando, se retorcendo ou se vitimizando sobre essa conduta de dor, sem nenhum qualquer tipo de exercício ou até mesmo de mudança de pensamento, de conduta. E, obviamente,
Isso contagia os nossos meios sociais, a nossa casa, até a própria nossa conduta e até mesmo nos influencia nessa condição. Mas aí vem novamente a luz que reflete aos nossos pensamentos. Por que eu vou dar um peso maior para a dor se eu sou uma obra divina? Se dentro de mim ainda resplandece essa centelha que me faz ser um elemento de Deus e que eu tenho condições de passar por isso. Nem sempre nós paramos para refletirmos sobre. Nós deixamos essa dor, esse peso, esse fardo ficar cada vez mais pesado, às vezes não tendo condições de sequer seguir o nosso caminho. Então, de forma equivocada, fazemos com que o medo exagerado resulte nesse grande desespero. Então, meus irmãos, um espírito de primeira ordem, como Cristo é, que tem o poder de transformar, que tem o poder de criar, vem dizendo para nós, espíritos de terceira ordem, imperfeito, não sou eu que estou dizendo, o Livro dos Espíritos, a questão de 99 a 102, falam, Kardec pergunta a eles, se existe uma escala espiritual. Então existe a escala dos espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros. Jesus está nessa escala dos espíritos puros. Porém, eu não posso dizer que por eu estar no mundo de provas e expiações, na condição de espírito imperfeito, eu devo parar com a minha vida. Pelo contrário, é isso que precisa me dar ânimo na busca de me conduadir com o próximo, na qual eu posso me transformar e me dar esse exercício da prática do bem. Meus irmãos, as duas maiores chagas da humanidade, os Espíritos vêm nos alertando há muitas décadas, que é o orgulho e o egoísmo. Isso está lá do século XX, quando as grandes guerras, quando os grandes infortúnios acometem a nossa existência humana, pelo orgulho e pelo egoísmo. E hoje, no século XXI, ainda vemos isso, sobre essas incondições, essas transições governamentais e nas nossas casas, nas nossas atitudes. Porém, isso é uma chaga humana. Mas a pior doença que está acometendo agora no século XXI, porque o século XXI ele só tem 25 aninhos, é um jovem. E somos nós os primeiros habitantes desse primeiro século XXI, na qual temos a condição de ter essa clareza. E uma doença que está se radicando em nossos corações, e ela vem se multiplicando e se agravando após pandemia, é a indiferença. E a indiferença não é essa quando a gente olha os nossos irmãos aí, jogados pelos viadutos, ou pelas ruas, em que a gente não faz o olhar ou não olha, ou pelo menos não mentalmente, Deus os abençoe, que naquela condição que se encontra naquele momento, trazem um sofrimento inerente àquele estado. Aqueles irmãos que ficam nas portas dos supermercados pedindo para que a gente compre um alimento porque estão com fome, independente da sua condição de vida, se são viciados ou não, nós estamos indiferentes. E a situação só agrava em função dessa indiferença e faz com que o nosso fardo seja muito pesado. Porque se somos irmãos em Cristo, em Deus, somos irmãos espirituais, independente da nossa trajetória ser diferente, porque viemos de famílias biológicas diferentes. Cada qual, quando terminar essa palestra, tomarmos os nossos passos, seguiremos aos nossos lares, caminhos diferentes. Mas no caminho de evolução conjunto. A transformação, ela pode ser diferente, mas a evolução, ela é conjunta. E quando nós tratamos essa indiferença de tamanho observação, faz com que a dor seja muito maior. Vou dar dois casos muito evidenciados agora, e acredito que todos vocês devam conhecer, da nossa indiferença nos nossos lares. Há pouco tempo atrás, houve uma notícia que correu às redes sociais, os nossos noticiários, que uma menina de 8 anos participa de um desafio. Ela pega um tubo de aerosol e faz o desafio proposto a ela e ela perde a vida. Aí várias crianças já cometeram a sua vida em função desse desafio, outros demais.
Mas o que me chamou a atenção foi a entrevista do pai desta menina. Ele disse assim: eu tentei evitar que a minha filha fosse para a rua porque a violência está muito grande e no fim eu perdi a minha filha dentro de casa. A nossa irresponsabilidade, a nossa indiferença para com os nossos filhos chegou a um tamanho propósito que eu faço com que a educação do meu filho ou da minha filha, ou seja, qualquer tutelado que tenha sobre as nossas responsabilidades de pai e mãe, sobre as telas. Essa responsabilidade não significa que meu filho esteja mais seguro se eu não tenho a responsabilidade de vê-lo, de vigiá-lo, de ter a minha responsabilidade como adulto, como responsável na conduta daquela criança e daquele jovem. Então a dor daquele pai, o fardo pesado que aquele pai irá carregar, achando que por estar dentro de casa, sem observar o que a filha via no celular, sem observar o que a filha fazia no seu dia a dia, perde um dos seus maiores tesouros. Um outro caso de indiferença dentro de um núcleo familiar foi de um adolescente de 14 anos, no interior de São Paulo, quando ele recebe um convite de um amiguinho para que fosse numa festa de aniversário desse amiguinho. Esse amiguinho mora ainda num conjunto de alto padrão, num condomínio de alto padrão. Então tem de uma família extremamente com posses. A mãe desse menino vai até a escola, entrega pessoalmente o convite aos pais, convidando os amiguinhos para que participem do aniversário deste amigo. Uma dessas mães leva o seu filho às 15 horas de um sábado. E era só para as crianças. E diz para ele, quando terminar, você me liga. E a festa foi se decorrendo e teve um momento que houve uma brincadeira desses adolescentes. Esse menino resolve se esconder dos amiguinhos. E nesse de se esconder, os amiguinhos viram ele no celular. A mãe perguntava ao amiguinho, ao filho, como é que estava o aniversário. E provavelmente o filho deve ter dito: mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Ok. Aí esse menino de 14 anos resolve se esconder dos demais amiguinhos. Ok. A festa acaba, todo mundo vai embora. A mãe aparece no domingo às 15 horas para pegar o filho. E aí ela bate a campainha, a mãe que promoveu a festa pergunta para ela: tá tudo bem? Não, meu filho não voltou para casa. Não teve a festa do pijama? A mãe que promoveu a festa olha para a mãe e diz: no convite estava escrito que teria festa do pijama? Era uma festa de aniversário. A mãe se desespera, ela chama o filho e pergunta onde é que está o amiguinho. Ah, mãe, nós vimos ele no celular e nós achamos que ele foi embora. E na verdade ele estava com o celular dizendo para a mãe que a festa estava boa. Quando a empregada vem fazer as refeições, eles tinham uma empregada que fazia só as refeições, ela vai a um freezer horizontal e abre o freezer. Quando ela abre o freezer, ela se depara com um adolescente dentro do freezer, obviamente já sem vida. Qual é a observação nisso? A mãe leva 24 horas, porque no imaginário dela, pela criança ter dito, pelo adolescente ter dito que ele iria, estava tudo bem, teria uma festa do pijama, sendo que não tinha nada. Inclusive, a indagação desta mãe era para ela: mas no convite não tinha festa do pijama. Por que a senhora demorou 24 horas para procurar o seu filho? É sobre essa indiferença, meus irmãos, que torna o nosso jugo mais pesado, o nosso fardo também, se a gente não nos responsabilizarmos sobre essas indiferenças que, além das chagas humanas, que é o egoísmo e o orgulho, nos trazem essa reflexão. E o Cristo vem nos auxiliar nisso, a todo momento, dizendo: vem comigo, me olhem, mas não é olhar ao Cristo. O Cristo se encontra onde hoje? Exatamente nesses irmãos, no nosso núcleo familiar, nos nossos filhos que pedem socorro, nos nossos adolescentes e jovens. Essa indiferença que nos faz
perder tempo nas telas. Essa indiferença que me faz perder a responsabilidade de não vigiar o meu filho ou a minha filha, ou quem quer que seja, dando a responsabilidade para esta tela, para aquela outra tela, sem saber o que realmente está acontecendo ao meu redor. Talvez isso parte da presunção de que aquela mãe, sabendo que o filho estava bem, estava no lugar seguro. A mesma coisa com o pai, que a filha não saía de casa. Então, os dois fatos são diferentes, mas com o mesmo conduto, com a mesma essência, a indiferença. E a humanidade, nós como seres espirituais, nesse caminhar evolutivo, nos traz essa condição de que precisamos nos observar, precisamos nos trabalhar, cada um individualmente. E aí, para finalizar, existe dentro do movimento espírita sempre uma condição de que a observação em nós mesmos, o amor, o exercício da prática do amor, dessa caridade, ela é individual, mas o trabalho ele é coletivo. E para que nos auxilie nesse trabalho, nós temos ferramentas. A Casa Espírita é uma delas, a água fluidificada é outra, o Evangelho no Lar é outro, o bom dia, o boa tarde, tudo bem, como é que você está? Também são ferramentas que nos trazem essa leveza no nosso dia a dia, sem esquecer do farol que o Cristo nos é. E aí existe dentro do movimento espírita uma família de cantores, Tim e Vanessa. São dois irmãos que trabalham junto ao movimento espírita, trazendo músicas edificantes que aliviem também, que nos aproximam dessas lições do Cristo. Eu gostaria de terminar a nossa exposição espírita declamando uma dessas músicas de Tim e Vanessa que traz exatamente isso que a gente trouxe, essa reflexão. Chama-se Alívio e diz o seguinte: do suor do vosso rosto angariais o pão, do estentor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer, crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio nos nossos corações. Semeador em meia dor, vinde a mim, se estais cansado, meu peso é leve, meu jugo é suave. Já não é sentida a dor, bendito Consolador. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie.